Que a paz do Senhor Jesus possa reinar hoje na sua vida e no seu coração. Hoje aqui eu vou trazer uma mensagem da palavra do Senhor que com certeza essa palavra vai mudar muita coisa na sua forma de pensar a respeito de Jesus. E hoje eu quero trazer uma mensagem que fala do poder do amor verdadeiro daquele que realmente conhece o amor. Queridos, quando Natanael estava se aproximando de Jesus, Jesus naquele momento levantou a sua voz em direção a Natanael e disse: "Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há engano." E naquele momento Natanael, ele se surpreendeu com Jesus e disse assim: "Mas de onde tu me conheces?" E Jesus disse: "Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu já tinha visto você debaixo da figueira." Jesus, ele conhece tudo sobre as nossas vidas. E sabe de uma coisa importante? Falando a respeito do amor verdadeiro que Jesus sabe que nós temos por Ele. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes e depois ali Jesus olhou dentro do olho de Pedro e Pedro chorou e Pedro se arrependeu e Pedro sofreu naquele momento, Jesus sabia que mesmo Pedro estando negando Ele, que Pedro amava Jesus. E é por isso que depois, quando Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: "Pedro, tu me amas?" Pedro disse: "Te amo, Senhor." Jesus perguntou de novo e Pedro disse: "Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus nunca duvidou do amor de Pedro. Jesus, ele sabe do amor verdadeiro que existe dentro do nosso coração por Ele. Jesus só estava fazendo um teste com Pedro, porque Jesus sabia que mesmo Pedro tendo negado a Ele, Jesus sabia que realmente Pedro o amava de coração. Então esse amor verdadeiro que existe dentro de você, no seu coração, por Jesus, ele é determinante para que Jesus conheça verdadeiramente quem é você. Eu posso até olhar para a sua vida, as pessoas podem até olhar para a sua vida e muitas pessoas podem te censurar, muitas pessoas podem te condenar, pessoas até podem te apontar, pessoas podem fazer mau juízo de você, mas sabe de uma coisa? Jesus é aquele que verdadeiramente nos conhece profundamente. Ele olha para dentro de nós e Ele sabe que lá dentro do nosso coração nós o amamos de verdade. Talvez tenha alguém que possa olhar para a vida de outra pessoa e dizer assim: aquela pessoa serve ao Senhor de forma superficial, aquela pessoa não é um cristão direito, não é um crente verdadeiro, pode até mesmo julgar, mas sabe quem conhece o verdadeiro amor que existe dentro de nós pela obra de Deus, pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus? É Jesus que conhece verdadeiramente como Ele conhecia o coração de Pedro, mesmo Pedro negando a Jesus. Então nós temos que ser muito cautelosos quando a gente parar para olhar a vida de alguém e porventura em algum momento querer julgar a atitude de uma outra pessoa. E ter coragem de dizer que ela não ama a obra de Deus, que ela não ama a palavra de Deus, que ela não ama as coisas espirituais. Nós temos que ter muita cautela, porque cada um tem uma estrutura espiritual e cada um tem a sua forma de expressar aquilo que vive dentro da sua realidade espiritual diante do Senhor. Vale a gente ressaltar que a esposa de Davi, ela criticou Davi porque ele dançou na presença de todos ali quando ele viu a Arca da Aliança voltando para o seu lugar. Então ela estava criticando ele e parecia que ele estava fazendo uma coisa errada, porque naquele momento que ele dançou, ele estava tão feliz, ele estava celebrando de uma forma na presença do Senhor que a sua nudez apareceu parcialmente e naquele momento ela o desprezou e aquela forma com que ela olhou para Davi com aquele desprezo não agradou ao Senhor. Então muitas vezes a gente pode julgar um irmão por uma atitude que talvez aos nossos olhos não seja a mais correta, não seja o que bate com a palavra de Deus aparentemente, ou não seja aquilo que a gente aprendeu, ou não seja aquilo que a gente está acostumado a ver de forma corriqueira. Mas não cabe a nenhum de nós julgar o quanto cada um ama ao Senhor, porque somente Jesus sabe, conhece o quanto cada um individualmente o ama verdadeiramente. Então esse amor verdadeiro que existe dentro de nós pelo Senhor, só Ele mesmo conhece, só Ele sabe a intensidade, só Ele sabe o tamanho. E muitas vezes é aí onde está o segredo de cada pessoa com Deus. E esse segredo é justamente a extensão desse amor que cada um nutre dentro de si pelo Senhor Jesus. Pai querido e eterno, nesse momento, Pai, eu quero Te louvar pelo amor que o Senhor tem plantado através do Teu Espírito Santo no coração de cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar
a cada um dos teus filhos e que esse amor possa ser um amor que venha se estender de forma gloriosa. Porque esse amor que o Senhor conheceu no coração de Pedro foi o que levou o Senhor a perdoar ele por ele ter negado a Ti. E nesse momento, Pai, eu quero Te louvar porque o amor que o Senhor sabe que cada um de nós temos por Ti é o que muitas vezes nos leva a obter o Teu perdão. E quando ninguém mais nos compreende, o Senhor nos entende. Quando muitas vezes somos censurados e criticados e até mesmo julgados, o Senhor nos entende e nos conhece profundamente. Muito obrigado por este amor, Senhor, que nós temos por Ti e que esse amor em nossos corações seja sempre a coisa mais importante em nossas vidas, que seja inegociável e que esteja sempre em primeiro lugar o amor verdadeiro por Ti. Pai querido e eterno, abençoe os Teus filhos, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente se vê por aqui no próximo vídeo do canal Palavra Verdadeira.